Oi, colegas! Antes de começar o vídeo, vocês já sabem, né? Não esquece de dar joinha, gente, deixar muito like pra mim aqui no vídeo. Isso ajuda muito na divulgação aqui do Dri Faz Casos. Se inscreve aqui embaixo se você não é inscrito. Tem vídeos novos toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas. Aproveita, ativa o sininho que toda vez que enviar vídeo pro YouTube, o YouTube te avisa, e continuem comentando aqui embaixo que outros casos vocês querem ver aqui no canal, que com certeza eu venho fazer pra vocês. Uma hora o seu caso sai, como o caso de hoje, que foi muito pedido por vocês nos comentários, então eu resolvi trazer pra vocês, que é um caso brasileiro que se tornou muito famoso, principalmente por envolver uma atriz da Globo, né, gente, e a mãe dela, que é uma das maiores escritoras de novela aí do nosso país. Hoje eu vou contar o caso Daniela Pérez. Daniela Ferrante Pérez Gazola nasceu em 11 de agosto de 1970 no Rio de Janeiro. Ela era filha da escritora Glória Pérez, que é uma escritora super famosa, gente, que até hoje faz novelas incríveis na Rede Globo, e de Luiz Carlos Salpiquet Pérez. A Daniela tinha dois irmãos também. A Daniela, gente, era uma menina muito inteligente e desde pequenininha ela sempre foi ligada muito a artes, né? Claro que ela tem essa coisa da mãe dela escrever novelas e tudo mais, então acho que ela teve essa referência dentro de casa, né, de artes e tudo mais, mas ela amava dançar, ela fazia balé e ela amava, assim, ela era muito boa na dança. Tanto que ela começou a dançar com 5 anos de idade, gente, e ela dançou nas melhores escolas, companhias de balé, assim, ela realmente dançava muito bem. Era uma menina que os pais notaram, assim, desde que ela era criança, que ela ia pra esse mundo artístico mesmo, que tinha tudo a ver com ela. Ela era muito inteligente, brilhante, assim, e com o tempo, né, ela começou na dança, e a Glória, a mãe dela, sempre notou que ela amava a dança, mas a Glória começou a notar também que ela amava essa coisa de ser atriz, de interpretar personagens, né, que ela tinha talento pra isso, então a Glória incentivou bastante também ela a ser atriz. O primeiro papel na TV da Daniela Pérez foi na novela Cananga do Japão, onde ela interpretava uma dançarina de tango. Então ela começou, na verdade ela uniu as duas coisas, né? Ela amava a dança, mas ela também queria interpretar, ela também queria ir para as novelas. Então ela foi chamada para fazer uma dançarina, porque como ela dançava muito bem, tinha tudo a ver, né? E ao mesmo tempo interpretar um personagem. A Daniela Pérez conheceu o ator Raul Gazola na novela, né, gente? Eles estavam fazendo a novela junto e foi instantâneo, assim, eles se apaixonaram de cara. Pouco tempo, assim, eles já estavam namorando e logo se casaram em 1990. Eles realmente eram muito apaixonados, estavam muito felizes. O Raul Gazola é um ator também bastante conhecido, que até hoje é muito próximo da mãe da Daniela, da Glória Pérez. Eles se dão muito bem. A Glória sempre coloca o Raul nas novelas dela, que realmente eles têm uma relação muito boa. Então a Glória gostava muito desse relacionamento da filha, apoiava muito, porque era um relacionamento que fazia a Daniela muito feliz. No mesmo ano, então, a Rede Globo chama a Daniela para mais um personagem, né, na novela Barriga de Aluguel, onde ela ia interpretar também uma dançarina. E essa novela Barriga de Aluguel, quem escreveu a novela foi a mãe da Daniela, a Glória Pérez. E assim, a Daniela entrou nessa novela, gente, para interpretar uma dançarina, mas era um papel super pequeno, assim, era uma coisa realmente só de dança e nada mais. Só que o carisma da Daniela, assim, encantou tanto as pessoas que trabalhavam na novela, como o público, né, as pessoas que assistiam aquela novela. Todo mundo amou aquela menina, então ela ganhou mais destaque, o personagem dela foi crescendo na novela e ganhou mais destaque porque realmente ela era muito boa no que ela fazia e ela era muito carismática. O autor Denis Carvalho também, que é um autor gigante da Rede Globo, convidou a Daniela, então, após esse destaque que ela teve na novela Barriga de Aluguel, para fazer a novela O Dono do Mundo, onde ela ia fazer a irmã da Glória Pires. O personagem dela chamava Yara, então para vocês verem como ela foi crescendo muito rápido, assim, porque as pessoas realmente se encantavam por ela, tanto que a Daniela, ela era a nova namoradinha do Brasil, assim, né, naquela época as pessoas falavam muito sobre isso. Acho que era a Regina Duarte, que era a namoradinha do Brasil, a queridinha do Brasil de atrizes, e a Daniela com certeza ia ser a nova namoradinha do Brasil, porque as pessoas amavam essa menina. Então, com 19 anos de idade, a Daniela se casa
casa com o Raul Gazola. Eles eram muito novos, né, gente? Se casaram muito cedo, a Daniela tinha 19 anos, mas é o que eu falei pra vocês, foi amor à primeira vista, eles se davam muito bem, assim, né, se conectaram de uma forma incrível, então logo eles se casaram. De Corpo e Alma foi a última novela de Daniela Pérez. E nessa novela de Corpo e Alma tinha um personagem chamado Bira, que era interpretado pelo Guilherme de Pádua, que também era um ator. Na novela, gente, o personagem do Guilherme de Pádua, ele gostava da Yasmin, que era a personagem da Daniela Pérez, ele era apaixonado por ela, vivia atrás dela, mas ela não dava bola pra ele, então essa era a história. Só que o personagem do Guilherme era um personagem super pequeno, assim, com pouquíssimas cenas. Inclusive falam, gente, isso foi confirmado, que o Guilherme ele tinha um passado antes de entrar nas novelas, que ele foi garoto de programa, né, o que não tem problema nenhum, mas era histórico de vida dele realmente. O Guilherme de Pádua, ele tinha o sonho de ser ator e ele tinha o sonho de crescer na profissão, ter personagens importantes, de fazer protagonistas, ele era doido por isso, assim, era a vontade maior da vida dele. No dia 28 de dezembro de 1992, o Guilherme, então, né, como todos os atores, todos os dias eles pegavam o roteiro do personagem deles pra saber o que eles iam gravar no dia seguinte, estudar o roteiro, decorar o roteiro e tudo mais. O Guilherme foi lá pegar o roteiro do personagem dele, Bira, e ele viu que ele teria pouquíssimas cenas, menos ainda do que ele já tinha, e que várias cenas do personagem dele foram cortadas. E aquilo deixou ele chateadíssimo, ele ficou revoltado, ele ficou muito bravo, ele não entendia o porquê que o personagem dele teve tantas cenas cortadas, né, e ele ia aparecer menos ainda, porque como eu falei pra vocês, o sonho dele, a vontade dele realmente era aparecer e fazer grandes personagens. O Guilherme de Pádua e a Daniela Pérez eram amigos próximos, tá, gente? Eles se davam bem, eles conversavam sempre, mas o que a gente sabe, o que muita gente fala, inclusive a mãe da Daniela, Glória Pérez, fala, é que o Guilherme ele se aproximava da Daniela pra crescer, porque ele sabia que ela era a filha da Glória Pérez, ela era a filha da autora de novelas, então ele tinha esse interesse na Daniela, ele achava que se aproximando da Daniela, né, que ficando próximo, né, ficando amigo e tudo mais, ele ia conseguir fazer a cabeça da Daniela e que ela ia convencer a mãe dela, Glória Pérez, a dar grandes papéis pra ele e tudo mais. Então ele tinha essa amizade por interesse na Daniela. Falam muito que o Guilherme investia muito na Daniela, tá, gente? O Guilherme era casado, eu já vou contar isso pra vocês. Daniela casada com o Raul Gazola, como eu falei pra vocês, mas falam muito que ele investia, que ele tentava coisas com a Daniela, porque ele achava que assim ia ser mais fácil manipular ela pra conseguir chegar onde ele queria na carreira. Existem boatos que a gente não sabe, que os dois tinham um relacionamento, que os dois, enfim, né, ficavam às escondidas. Isso é uma coisa que a gente não sabe e a gente nunca vai saber. Mas a versão da Glória Pérez, a mãe da Daniela, fala que de jeito nenhum, que a Daniela era apaixonada pelo Raul Gazola, que ela jamais ficaria com o Guilherme. Mas enfim, existem esses boatos também. E como eu falei pra vocês, o Guilherme era casado, assim como a Daniela era casada. O Guilherme era casado com a Paula Tomás. A Paula, gente, era uma mulher extremamente ciumenta, mas assim, muito, sabe? Quando a gente fala em ciúmes, assim, é num nível muito acima do normal. Ela era possessiva e não era só com o Guilherme. Ela era assim em todo o relacionamento dela. Todo o relacionamento amoroso que ela teve, todo homem que ela se envolveu, ela foi da mesma forma. Extremamente possessiva, não conseguia largar o cara, tinha ciúmes, né? Não deixava o cara fazer nada sozinho, ficava de olho em tudo que ele fazia. Então ela tinha esse comportamento bem agressivo. A Paula estava grávida de 4 meses do Guilherme. Então nesse dia, 28 de dezembro, o Guilherme vai, como eu falei pra vocês, pega o roteiro do personagem dele, fica chateadíssimo porque teve várias cenas cortadas, fica revoltado porque o personagem dele não ia aparecer muito, e ele vai então até a casa dele buscar a Paula, a mulher dele, em Copacabana. A Paula pega um lençol e um travesseiro e eles saem de casa então no carro do Guilherme. E a Paula fica escondida na parte de trás do carro, ela se esconde embaixo desse lençol e ela fica escondida. E eles vão então até onde a novela tá sendo gravada, onde a novela que eles estavam fazendo, tanto o Guilherme como a Daniela Pérez, estava sendo gravada. A Daniela ainda tava ali porque a personagem dela começou a ter várias cenas importantes, então ela tava gravando ainda pra personagem, porque tinha muitas cenas pra gravar.
tá? Naquele dia, a Daniela recebeu 2 bilhetes, isso foi confirmado pelas camareiras que trabalhavam ali no local. E falaram que a Daniela estava muito nervosa, ela estava estranha, ela estava diferente, né? As camareiras não quiseram invadir a privacidade da Daniela e perguntar, mas o que tá acontecendo? Ou perguntar o que tinha nesses bilhetes, né? Mas era nítido que depois dela ler esses bilhetes, ela ficou muito nervosa e ela começou a agir diferente. E aí, então, a Daniela termina de gravar as cenas dela pra novela e ela vai se encontrar com o Guilherme de Pádua. A gente não sabe o porquê que ela foi se encontrar com o Guilherme, a gente não sabe se ele ameaçou, se ele falou alguma coisa em um bilhete. Muita gente fala, né, tem teorias de que eles tinham um relacionamento, né, extraconjugal, os dois, e aí, sei lá, o Guilherme ameaçou contar pro marido da Daniela e aí ela ficou desesperada e tal. Mas, de novo, é o que eu falo pra vocês, nada confirmado e a Glória Pérez nega, a mãe dela, que eles tinham um relacionamento. Mas o fato é que ela foi se encontrar com o Guilherme. E aí, então, a Daniela vai no carro dela e o Guilherme vai atrás, seguindo ela no carro dele. Eles vão até uma estrada, inclusive eles param num posto de gasolina. O frentista acha um pouco estranho aquele cara seguindo a Daniela, mas ele olha, ele vê que é o Guilherme de Pádua, que é ator, e que a Daniela é atriz, então ele fala, tá tudo bem, os dois são atores, super conhecidos, tal. Então ele acaba achando aquilo ok. E aí eles vão pra uma estrada. E aí a Daniela para o carro dela, o Guilherme para o carro dele, e a Daniela entra no carro do Guilherme pra conversar com ele. Eles ficam ali conversando há algum tempo, a gente não sabe o que eles estavam conversando, o que estava acontecendo. Só que do nada ali, enquanto eles estavam conversando, a Daniela escuta um barulho no banco de trás. E ela fala, ué, o que aconteceu aqui? O que tá acontecendo? E ela olha pra trás pra ver, e ela vê a Paula Tomás, a mulher do Guilherme, ali escondida na parte de trás. E aí a Paula começa a xingar muito a Daniela. As duas começam a discutir feio. A Daniela fala, o que essa mulher tá fazendo aqui? E aí começa uma discussão muito grande. As duas saem do carro e começam a discutir, brigar sem parar. A Daniela tinha um gênio forte também, tá, gente? Mas as pessoas falam que ela era muito educada, muito respeitosa, mas ela não deixava desaforo passar também, não. E aí, gente, as duas começam a brigar. Segundo o que o Guilherme fala, né, ele fala que ele tentou apartar a briga, que ele tentou fazer as duas pararem de brigar, mas elas não paravam de jeito nenhum. Então, pra parar aquela briga, ele dá um soco na Daniela e a Daniela desmaia. E aí, nesse momento que a Daniela desmaia, o Guilherme diz que ele achava que ela estava morta, que ele achava que tinha matado ela, né? Tem duas versões, eu já vi algumas pessoas falando que ele deu um soco e tem pessoas que falam que ele deu uma gravata nela no pescoço. Não sei direito falar pra vocês qual é a real, mas o fato é que ele agrediu a Daniela e ela desmaiou. Então nisso, segundo ele achou que ela estava morta. E aí ele e a Paula começam o crime. Ele, Guilherme de Pádua e Paula Tomás golpearam Daniela Pérez 18 vezes com um objeto. Algumas pessoas falam que era uma tesoura, mas isso no laudo também pericial não foi confirmado que era uma tesoura. Falaram que era um objeto pontiagudo, mas que não era uma tesoura. Mas o fato é que eles golpearam ela 18 vezes com esse objeto, perfurando o coração, o pulmão e o pescoço da Daniela. E aí eles, vendo que Daniela Pérez estava morta, Guilherme de Pádua e Paula Tomás abandonam o corpo da Daniela ali perto num terreno baldio. O Guilherme tenta mudar a placa do carro dele pra ninguém descobrir nada e pegar ele e tudo mais. E aí a Daniela fica desaparecida e a mãe dela e o marido dela, o Raul Gazola, e a Glória Pérez começam a ficar desesperados. O que aconteceu com a Daniela que não chegou em casa? Cadê a Daniela? E eles vão na polícia então dar queixa e falar que a Daniela estava desaparecida. Ele estava em desespero, gente. O Raul Gazola chorava muito por causa da mulher dele, muito desesperado. A Glória desesperada. Então, assim, eles estavam muito preocupados. No começo até eles acharam que era um sequestro, né? Por ela ser filha da Glória Pérez e tudo mais. Mas ninguém pediu resgate, ninguém entrou em contato com eles. Então, tava tudo muito esquisito. E aí a polícia começa a procurar, então, a Daniela. E o Guilherme e a Paula prestam toda a solidariedade
verdade, a Glória Pérez e o Raul Gazola abraçam, falam que eles estão ali pro que eles precisarem, ajudam nas buscas. Olha o absurdo, gente, eles tinham matado, mas olha a frieza desses seres humanos de falar não, vamos fingir que nada aconteceu, e dão apoio para essa mãe, para esse marido, e falam que querem saber de tudo, que vão ajudar em tudo que é possível. Realmente é muito complicado. Inclusive tem uma entrevista aqui no YouTube da Glória Pérez, mãe da Daniela, com o Jô Soares, que ela fala que, assim, era assustador. Ela achava que realmente o Guilherme e a Paula estavam ali para ajudar, porque a frieza deles, assim, foi um negócio chocante. Aí, gente, um advogado que ele tava passando de carro por aquela área onde aconteceu o crime, né, onde o Guilherme e a Paula fizeram aquilo com a Daniela, ele tava passando de carro e ele viu um carro jogado dentro do mato ali. Ele começou a achar aquilo muito esquisito e ele chamou a polícia. A polícia então vai até o local, começa, né, a investigar todo o local e eles encontram o corpo de Daniela Pérez. E aí, mesmo o Guilherme tendo tentado modificar a placa, a polícia consegue identificar e descobrir que o carro que estava ali abandonado era do Guilherme de Pádua. Na manhã do dia 29 de dezembro, a polícia vai até a casa do Guilherme de Pádua e leva ele para a delegacia. Num primeiro momento ele nega o crime, fala que ele não fez nada, mas aí com as provas, com a evidência do carro e tudo mais, ele acaba confessando o crime. A Paula Tomás, né, negava que tinha a ver com o crime, falava que não tinha nada a ver, mas também acaba confessando a participação no crime. E a polícia tem certeza da participação da Paula, porque a polícia consegue ouvir um telefonema do Guilherme para Paula falando que ele ia segurar tudo, porque ela estava grávida, que ele ia assumir tudo. Então a polícia consegue realmente ter certeza que a Paula estava envolvida também. E aí, né, gente, a desculpa, assim, que o Guilherme e a Paula dão é realmente, assim, eles começam a tentar acabar com a reputação da Daniela. Então eles começam a falar que a Daniela tinha um caso com o Guilherme, que eles tinham um caso já há algum tempo, que ela traía o Raul Gazola, o marido dela. Mas as pessoas próximas a Daniela, os atores envolvidos, né, que trabalhavam com ela, acham muito impossível isso ter acontecido, porque eles falavam que ela era muito apaixonada pelo Raul Gazola, pelo marido dela, que a relação deles era muito boa, então ninguém acredita nisso. Então fica aquilo, né, a versão do Guilherme e da Paula falando que ela tinha um caso com ele, e a versão dos amigos falando que acham que aquilo é difícil porque não perceberam nada. Então no dia 31 de dezembro, Guilherme de Paula e Paula Tomás foram presos. Ambos foram condenados por homicídio qualificado, motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. Guilherme de Pádua foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão e Paula Tomás foi condenada a 18 anos e 6 meses de prisão. Mas aí vem uma coisa que revoltou a mídia, a população e principalmente a mãe da Daniela, a Glória Pérez. Eles cumpriram só 7 anos de prisão. Eles saíram da prisão em 1999. Então, quer dizer, foram condenados a 19, 18 anos de prisão, mataram uma pessoa, mas só ficaram 7 anos na cadeia. Pois é. A Paula Tomás, então, teve o filho na prisão, né, porque ela estava grávida de 4 meses quando ela foi presa. A Paula Tomás se casou novamente com um advogado, inclusive, ela teve mais 2 filhos, ela leva uma vida normal. O Guilherme de Pádua, ele tentou várias vezes escrever um livro com a versão dele do que aconteceu, mas a Glória Pérez, mãe da Daniela, entrou na justiça tentando impedir ele de publicar esse livro e ela conseguiu. Mais de uma vez ele tentava fazer o livro e ela conseguia impedir ele na justiça. O Guilherme recebia milhares de cartas na prisão de mulheres apaixonadas pelo ator da novela e tudo mais, né, gente? Mesmo esse ator tendo matado uma pessoa, é assim, assustador. E ele se casou novamente com uma mulher que era frequentadora de uma igreja, inclusive ele virou pastor, mas aí depois ele se separou dessa mulher, mas hoje em dia Guilherme de Pádua segue como pastor. Complicado esse caso, né, gente? Muito difícil. Claro que a gente não sabe tudo. O Guilherme fala em caso, que eles tinham um caso, mas a gente não sabe se é verdade ou não. Ninguém que era próximo a Daniela acredita nessa história, mas o fato é que ele matou essa menina, né, gente, que tinha um futuro brilhante pela frente, que ia ser uma baita atriz, já era, né, mas ia ser mais ainda, que era querida por todos os telespectadores de novela, querida pelos
pelos atores, pela família, e ele tirou a vida dessa menina. Muito triste, gente. Olha, caso assim complicado, né? Ainda mais pensar que esses criminosos saíram, ficaram 7 anos só presos, virou pastor, segue a vida normalmente. Vocês já conheciam esse caso? Qual a opinião de vocês? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre para comentar tudo o que vocês quiserem, então bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores, eu vejo vocês mais tarde com mais um caso. Um beijo e fui!